Bom dia a todos. Espero que todos estejam me escutando bem. Hoje o webinar será sobre sistema de gerenciamento de baterias, né, o famoso Battery Management Systems, com o MATLAB. Eu sou Fernanda Felipe, engenheira de aplicação da OpenCAD. Espero que vocês possam aproveitar aí dos conceitos, né, relacionados à baterias e como utilizá-las, construir modelos no ambiente MATLAB, no ambiente Simulink, no ambiente de sistemas físicos, né, que nós chamamos no Simscape, na família do Simscape. E bom dia a todos, mais uma vez. Na nossa agenda de hoje, vamos começar a falar sobre o que é o BMS, né? O que é Sistema de Gerenciamento de Baterias, aonde é aplicado, onde nós podemos utilizar, né, dessa característica aí de gerenciamento de baterias. Realizaremos uma introdução, apresentaremos conceitos, né, dos principais parâmetros do BMS, as características, né, da bateria, como é que forma isso dentro do ambiente de simulação. Vamos também falar dos principais né, parâmetros relacionados ao State of Charge, State of Health, né, o SOC e o SO. Faremos alguns parênteses, né, sobre o que é Hardware in the Looping, sobre o que é filtro Kalman. E no final, iremos terminar com a parte de degradação, balanceamento de baterias, workflow, para quem gostaria de aplicar geração de código e trabalhar com hardware, né, em tempo real. Então, como é que isso funcionaria? Software versus hardware, tá ok? Esqueci de mencionar, caso vocês possuam dúvidas, por favor, nos encaminhem no campo de questões, que aparece aí para vocês. Estou aqui com o suporte de marketing, o Thales, e meu colega da engenharia, o Leandro. Tudo bem? Então, caso ocorra durante a apresentação, fiquem à vontade em compartilhar suas dúvidas, que no final a gente tem um tempinho aí para responder em voz, tá bom? Então, vamos lá. Espero que todos estejam vendo aí. O sistema de gerenciamento de baterias, né, o famoso BMS, que ele é, na verdade, né? Ele é qualquer sistema eletrônico que gerencia uma bateria recarregável ou células, né? Que complementam aí a bateria em si. Como proteger a bateria e operar fora de sua área de operação segura, né? Seguramente. Então, ele faz todo esse tipo de controle. Ele gerencia todas essas células que a gente chama de bateria, né? Mas, na verdade, por trás da bateria, existem várias células que compõem a mesma, né? E as famosas de hoje em dia são as baterias de lítio, que estão os sistemas aí predominantes no mercado, né? Que nada mais é que um sistema de armazenamento de energia que você vê em aeronaves, em veículos elétricos, em dispositivos portáteis, em outros equipamentos que exigem outra fonte de energia confiável e de alta densidade de energia com baixo peso, né? O famoso celular, smartphone é um grande exemplo. Eu comentei esses dias até com meu pai tem aquela furadeira elétrica, né? Furadeira, parafusadeira e tudo mais. E ele vai trocar a bateria. Então ele estava pesquisando e tudo mais, e tem BMS. Olha só que legal. Então o BMS ele não é uma característica de equipamentos, né, complexos, mas também coisas mais simples do nosso dia a dia. Temos aqui alguns exemplos do celular, né, que eu acabei de mencionar, no nosso notebook, carros elétricos. A gente vê muito aí, as pesquisas vêm aumentando aqui no Brasil, né, de ônibus, de carros,
mas também é muito comum ver isso fora do Brasil, né? Para quem teve a oportunidade de viajar e para a Europa, por exemplo, Alemanha, tudo mais, Portugal, são referências de um número aí relevante de carros elétricos, que é bem legal, né? Para quem curte essa área, eu tenho um sonho de ter um carro elétrico. Então, o que que o BMS é responsável, né? Então, ele é responsável pela operação da bateria em si, pelo desempenho, né? E pela vida útil na bateria, seguros sob diversas condições ambientais de carga e descarga. Dentro desses sistemas que compõem o BMS, nós vamos ver o que que está por trás deles, tá? É importante também mencionar que as de lítio realmente são predominantes no mercado. Mas há estudos, tá? Não sei se alguém já ouviu falar, pode até compartilhar conosco, que também é legal essa troca de figurinhas, sobre a bateria de sódio, tá? Por que de sódio? Porque acredito que tenha outro complemento químico, né, além de sódio. Não sou especialista em química, mas há algum complemento, mas vai sódio na parte química. Por quê? Porque eles estão pensando muito sobre explosões, né? Então, a questão de correr o risco, né, de explosão, na bateria de sódio isso diminuiria, tá? Então, há estudos aí que estão tendendo a mudar essas propriedades, né? Tudo isso, obviamente, é avanço tecnológico, químico, engenharia, físico. Então, vamos fazer algumas é, introduções falando sobre os principais parâmetros, tá, que compõem o BMS. O estado de saúde, o famoso State of Health, né, mais conhecido pela sigla SOH, é um parâmetro que determina o tempo de vida útil, né, o número de ciclos de uma bateria recarregável, né? Essa medição em condição real, né, em comparação à condição normal. Então, você retira esses valores medidos e sobre os valores estimados. Já o SOC, né, que é o State of Charge, o estado de carga, é um parâmetro que determina a proporção de carga disponível em uma célula dentro de um tempo, determinado tempo, tá? Comparado com o total de carga disponível quando a célula está 100% carregada. Ou seja, isso aqui é super, super, super importante. Você vê em modelos já prontos, em estudos, dissertações de mestrado, em tese de doutorado, que esse é um dos parâmetros mais importantes, que dependem também de outros, né? Um tem consequência, impacto, em relação a outras características de parâmetros, mas acredito que esse seja o principal, né? Então, você verifica a corrente que entra e que sai da bateria no período de carga e de descarga, tá? O OCV, né, que é o Open Circuit Voltage, né, o circuito em aberto, a tensão do circuito em aberto, ele serve para você otimizar a coleta de dados dos parâmetros da bateria, tá? Então, você colhe, né, os valores do terminal, né, do seu circuito, dependente da quantidade de células, tá? Então, ele é super importante porque ele vai te ajudar aí no colher dados, né, para você melhorar, otimizar os seus modelos. Outros parâmetros também importantes para o BMS é a resistência interna, chamada de R0, e a temperatura. Por que eu coloquei esses dois juntos? Porque eles têm bastante relação, né, entre eles. Então, a resistência elétrica, né, interna, ela depende do projeto das células, do formato e do tempo de utilização. Ou seja, a característica que difere, né, há resultados obviamente diferentes entre elas. Então, a configuração, da forma que você monta o pack com as células e as baterias, ela tem um comportamento diferente. E a temperatura, ela é importante para segurar toda a operação de carga e descarga, tá? Então, eu coloquei aqui uma observação, né, que o aumento da temperatura é um dos fatores que provocam o aumento de R0. Ok? Então, esses são os principais parâmetros para você que está começando a construir modelos no ambiente de computação técnica, né? No MATLAB, Simulink, é importante ter em mente. Tudo bem até aqui, pessoal?
Então, vamos lá. Então, ao projetar um BMS, né, engenheiros e pesquisadores desenvolvem todo o controle de supervisão que monitora a tensão e a temperatura, estima o estado de carga e o estado de saúde das baterias, limita a entrada e saída de energia para proteção térmica, protege contra possíveis sobrecargas, controla o perfil de carregamento, né? Não adianta carregar de qualquer jeito, há uma configuração de carregamento. Desculpa, pessoal. Equilibra o estado de carga das células individuais. Tá? Então, esses são os principais parâmetros de controle de supervisão, tá? Que o BMS age sobre um sistema de células de baterias. Dicas para desenvolvimento. Primeira coisa, caracterização da bateria. Tá? Então, a primeira etapa no desenvolvimento de um modelo preciso de bateria é criar e parametrizar o bendito do circuito equivalente, né? Que reflita literalmente o comportamento não linear da bateria e as dependências de temperatura. Seria lindo se a bateria tivesse um comportamento linear, né? Não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com baterias, desde que sejam de chumbo, lítio e tudo mais. O comportamento não é linear, né? Então, existem técnicas que você pode aplicar para estimar justamente esses parâmetros importantes do BMS, tá? Então, vamos lá. Então, construir o circuito equivalente, o primeiro passo, tá? Parametrizar o circuito equivalente e refinar as estimativas, tá? Essas dependências são exclusivas químicas de cada bateria e precisam ser determinadas usando medições realizadas em células das baterias, exatamente do mesmo tipo daquelas que o controlador está sendo projetado, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de circuito equivalente com 3 constantes distintas, né, de tempo, com resistência interna e o potencial do circuito em aberto. Tudo bem? Agora, dicas para desenvolvimento com SOC, né? O State of Charge. Então, uma aplicação comum dos modelos de bateria é desenvolver os algoritmos para a carga, né? Estimativa de carga. A medição de tensão do circuito aberto, que tem a sigla, né, de OCV, e a integração com a corrente podem, né, fornecer estimativas razoáveis para o State of Charge, tá? Porém, para estimar o state of charge, na química em si das baterias mais modernas, como as de lítio e as de sódio, né, que estão falando bastante, possuem características de descargas, né, em relação ao SOC e ao circuito aberto, com uma abordagem diferente, né? E o que você pode aplicar para estimar o state of charge? Filtro Kalman, né? Então vamos abrir um parênteses e explicar o que é o filtro Kalman. Foi criado por esse senhor húngaro, né, que nasceu na mesma época que minha avó, inclusive em 30. Ele criou um método, né, o método matemático, o algoritmo, o Rudolf Kalman. Então, o que era o filtro Kalman? É utilizar medições de grandezas realizadas ao longo de um tempo, com ruído, com incertezas, e gerar resultados que tendam a se aproximar dos valores reais das grandezas medidas. Aí vocês me perguntam, mas Fernanda, como assim? Eu vou utilizar ruídos ou incertezas nas medições, né? Esse algoritmo, ele é um filtro, né, que processa em 2 etapas. Ele prediz o estado e atualiza, né? Utiliza medições ruidosas para refinar a estimativa do estado de um sistema. Mas você fala, Fernanda, isso aqui resume basicamente o que o cara criou, exatamente. Mas onde que, de fato, eu posso aplicar o filtro Kalman? Esse é um exemplo bem legal que eu gosto de mencionar, usando o filtro Kalman para estimar a posição de uma aeronave. Então, você tem o radar, né, a posição da aeronave, né, utiliza essa troca de informações de medições ruidosas, né, utiliza o filtro Kalman para justamente estimar a melhor posição. Então, eles são usados para estimar valores de um sinal
que não pode ser medido. Então, você imagina a temperatura de turbina de um motor de avião. Né? Tudo que você colocar lá, qualquer tipo de sensor, de N tipos aí de proteção, né? De material, ele vai derreter. É certeza que ele vai derreter, né? Então, com certeza falharia nesse tipo de sensor. Então, essa técnica de utilizar o filtro Kalman é justamente aplicável, né, em coisas que você não pode estimar assim tão facilmente, tá, ok? E eles utilizam técnicas também de compensadores, tá? Compensadores LQR e controladores. Então, o método gaussiano, quadrático linear, são totalmente aplicáveis e considerados ao filtro Kalman. Então, vamos continuar. Aonde que o filtro Kalman, né, essa técnica desse algoritmo pode ser aplicado no MATLAB Simulink? Também mais um parênteses, tá? Na parte de filtros Kalman, né, você pode realizar projeto de simulação em estado estacionário e variável no tempo com o MATLAB, tá? Em estimativa usando um filtro Kalman variável no tempo, tá? Então, projeto de um sistema de navegação e rastreamento no Simulink também seria interessante. Estimar estado de um sistema não linear com múltiplos sensores, tá? Então, estimativa de posição, velocidade de um objeto com sensores GPS e radar operando em diferentes taxas de amostragens. Estimativa linear de estados de um sistema de degradação de baterias, que é justamente o nosso caso, né? Então, um projeto de filtro Kalman baseado em eventos para estimar estados não lineares de uma bateria de lítio. E estimativa de estado não linear usando filtro Kalman e filtro de partículas, tá? Então, estimativa do estado não linear com o oscilador famoso aí, Van der Poel, tá? A partir de medições ruidosas. Então, esses são os principais itens que você pode aplicar junto ao ambiente MATLAB, Simulink e suas toolboxes. Dicas para desenvolvimento, vamos falar agora um pouquinho sobre degradação e o balanceamento. Tá? Então, as baterias, elas se degradam, né, ao tempo, isso é fato. Você pode comprar a melhor marca aí de bateria de lítio, né, devido ao tempo, né, e a vida útil, de ciclos de carga e descarga, mostra uma perda gradual na capacidade, reserva, aumento da resistência interna. Então, isso ajuda a ter um fim, né, nas baterias, nas células, consequentemente na bateria como um todo. E o sistema de gerenciamento de baterias precisa se adaptar com essas alterações para o controle efetivo da bateria, ou seja, para durar mais tempo, né? Então, os modelos de bateria, eles podem auxiliar no desenvolvimento de um BMS responsável pela degradação, ou seja, você consegue aplicar isso a um modelo e determinar como se fosse uma manutenção preditiva, né? Você sabe, você consegue ter uma previsão de quanto tempo isso vai durar e de quanto tempo você pode se organizar para se adaptar com essas alterações. Balanceamento, que também tem tudo a ver com degradação, né, das baterias, é importante, né, mencioná-los que há ensaios de diferentes tipos de packs, né, de baterias, com diferentes níveis de desbalanceamento de células, e você pode observar que quanto maior for o desbalanceamento das células num pack, né, maior será a perda de capacidade após alguns ciclos de carga e descarga. Né? Você pode observar aqui a relação de capacidade e números de ciclos. Tá? Este outro exemplo mostra um modelo no Simulink, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, sobre o ciclo de carga e descarga considerando o balanceamento passivo, tá? Incluindo os efeitos térmicos. Aí você fala, Fernanda, mas o MATLAB, o Simulink, a parte de controle, não considera somente o comportamento dinâmico do meu sistema? Sim,
Concordo, mas você também agora, com a parte de modelagem física no ambiente Simscape, você também consegue modelar os aspectos, perdão, relacionados à parte elétrica e à parte térmica também do meu sistema. Tá? Então, você pode observar que eu tenho a parte de state flow, que eu tenho a parte de Simscape, minha conversão de sinal, e a parte laranjinha aqui é minha temperatura, tá bom? Nós vamos ver com um pouco mais de calma. E então, falando do balanceamento em si, é o que eu não quero. Isso aqui é algo, né, desagradável, algo que eu não quero para o meu. Imagina um carro elétrico com isso daqui. Ia acabar rapidinho, ia morrer o meu carro, tá? Então, essa é a situação que eu desejo, tá? Todas equilibradas, balanceadas, com carga padronizadas, né, lineares. Esse aqui é o meu sonho. Então, tenho técnicas, né, para chegar ao meu sonho, né? Então, você tem o balanceamento das células passivas e o balanceamento das células ativas, tá ok? Nada mais é que, literalmente, balancear, né? Controlar essas células para que elas não morram logo, né? Para que eu não perca todo esse controle de baterias, tá ok? Das células, perdão. Dicas relacionadas agora sobre simulação de testes em tempo real. Tá? Muitas pessoas perguntam, já quer já vir direto para cá também, mas é importante ressaltar do passo a passo anterior, né? De entender os parâmetros, de identificar quais são as características das células das baterias antes de chegar nesse passo de testes em tempo real. Né? A gente sabe que hoje em dia que desenvolvedores e tudo mais não querem perder tempo, não querem perder dinheiro. Então, tá aí mais uma vantagem, né, de utilizar computação técnica para prever situações e prototipar o mais rápido possível, tá certo? Então, aqui alguns detalhes, né? Então, desenvolvedores podem exercitar sim o sistema de BMS em várias condições operacionais. Tá? E de falha antes de comprometerem testes de hardware, ou seja, antes de comprometerem em testes, antes de desenvolver já um protótipo definitivo. Tá? Então, gerar código C a partir dos modelos do Simulink para implantar os algoritmos de controle em prototipagem rápida dos sistemas e microcontroladores. Ou seja, o ambiente MATLAB Simulink proporciona não somente a visualização, previsão de comportamento de parâmetros através de simulação. Tá? Você consegue inserir, né, o workflow do MATLAB, você consegue inserir dados, manuseá-los, automatizá-los, modificá-los e, no final, gerar código. Tá? Então, eu quero integrar com outros sistemas de software. Legal, vou gerar código C no MATLAB, no Simulink, seja o que for. Eu quero trabalhar com hardware. Legal, vou embarcar no meu microcontrolador, vou gerar código C, enfim. Eu tenho possibilidades de compartilhar tudo direto do MATLAB, né? Isso é interessante no sentido de, poxa, eu tenho que ter muitos sistemas de software para eu trabalhar no meu modelo de BMS. Não, você consegue com o MATLAB e com as toolboxes, né? Partir do desenvolvimento completo, tá certo? Então, o Simulink ele gera código a partir dos modelos de bateria de componentes eletrônicos ao executar simulações em tempo real, né? E famoso RIL, Hardware in the Loop, para validar justamente seus testes, né? Suas simulações. Então, o que o RIL faz? De uma forma bem simples, ele usa a abordagem RIL, né, para eliminar interações caras de fabricação de hardware. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, essa imagem, né, de uma configuração de RIL, circuito RIL, utilizando hardware em teste com controlador incorporado. Tá? Esse modelo da planta representa literalmente o sistema físico, né? No caso, minhas baterias, no caso, o meu
carro elétrico e tudo mais. Então, eu consigo realizar toda essa troca de informações e verificar, tá ok? Opa, tá ok? Consigo ir para frente? Consigo avançar com o meu projeto ou não? Preciso voltar. Preciso atualizar aqui alguns parâmetros, tá certo? Mas, Fernanda, o que é o bendito do Rio, tá? Então, a simulação Hardware in the Loop, RIO, é uma técnica para validar o algoritmo de controle, executando em um controlador de destino, criando um ambiente virtual em tempo real que representa literalmente um sistema físico a ser controlado, tá? O RIO ele ajuda a testar o comportamento dos algoritmos de controle sem protótipos físicos. Então, aí mais um passo antes de eu sair prototipando ou saindo desenvolvendo, gastando rios aí de dinheiro, tá? Com microcontroladores caros e tudo mais. Como funciona o rio, né? A simulação rio. Então, você tem que pensar nesses 3 primeiros passos. Você cria, simula, implementa toda a parte virtual em tempo real dos componentes físicos, como as instalações, sensores, atuadores e um computador de destino em tempo real, tá certo? 2. Você executa o algoritmo de controle em um controlador incorporado e executa o modelo da planta, né, que é aquele meu planta é o meu sistema físico real que eu quero simular, no ambiente em tempo real no computador de destino conectado ao controlador. Tá? Então, o controlador incorporado interage simultaneamente com a simulação do meu modelo da planta através de vários canais I/O. Perfeito? 3. Você refina as representações de software de seus componentes e substitui gradualmente partes do ambiente no sistema pelos componentes de hardwares reais. Perfeito? Então, esses são os 3 primeiros passos de como funciona literalmente o Rio no ambiente de testes. Onde é usada a simulação Rio? Legal, Fernanda, você me falou isso, eu posso aplicar com BMS, mas além do BMS eu consigo aplicar em outras aplicações, eu consigo utilizar em outras áreas, né, de atuação. A simulação Rio é especialmente útil para testar o algoritmo de controle do sistema físico real, que é caro ou perigoso. Então, você imagina, mais uma vez, uma aeronave, um foguete, enfim, satélites que são protótipos caros, né? Enfim, tem várias aplicações. A simulação Rio é amplamente usada nas indústrias automotiva, aeroespacial de defesa, automação industrial, máquinas para testar modelos incorporados. E ele está sendo adotado também na área médica, né, em comunicações, em semicondutores e áreas da indústria. Até aqui tudo bem, pessoal? Outra coisa interessante também é mencionar sobre configurações de hardware, tá? Então, o teste de hardware no BMS é uma aplicação comum, né, nos modelos de bateria, que a gente mencionou. E ele pode ser criado para um projeto a nível de sistema para ser reutilizável para simulação em tempo real. Eu coloquei 2 imagens aqui do Speed Gold, tá? Que é a marca de hardware, né? Tem várias configurações de hardware para trabalhar com Rio em tempo real, diretamente com o MATLAB, com o Simulink Real Time. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu tenho esses 2 equipamentos para trabalhar com eletrônicas de potência. Então, qual seria um passo a passo, fazendo um resumo, né, para trabalhar com simulação de testes em tempo real? Primeiro, eu realizo a simulação, né? Eu desenvolvo, eu crio, testo as aplicações da mente MATLAB, crio os meus scripts voltados à parte de otimização, levantamento de dados, dados de datasheet, dados de simulados, dados estimados. Faço a modelagem física, tá? Ou seja, eu crio
os meus sistemas, subsistemas de componentes físicos reais, como bateria de lítio, como os circuitos elétricos, os meus circuitos voltados à parte de temperatura, tá? Então a gente indica o Simscape, Simscape elétrico, Simscape fluids, a parte de geração de código, né? Então, se eu quero integrar com outros sistemas de software, com outros sistemas de hardware, é interessante sim gerar código, tá? Para implementar. Então, MATLAB Coder, Simulink Coder, também temos um Embedded Coder. Hardware de destino, né? Então, eu realizo justamente essa interação do controlador incorporado, mais a simulação do meu sistema. Eu utilizo o Simulink Real-Time e o SpeedGoat, né? Que é a marca de hardware que trabalha exclusivamente com Simulink Real-Time, e o Real-Time trabalha exclusivamente com SpeedGoat, tá? Para quem não conhece, o Simulink Real-Time, ele permite justamente realizar a simulação, né, dos modelos em tempo real em sistemas externos de hardware. Então, ele fornece blocos, né, drivers para você configurar diretamente, ou seja, se você tiver o Simulink, ele já vai aparecer todos os bloquinhos referentes à simulação em tempo real com o SpeedGoat, com qual SpeedGoat que você está trabalhando, ou seja, qual a configuração de hardware especificamente você deseja trabalhar, controlar. E a aplicação é justamente otimizar o modelo em tempo real. Tá? Ele tem algumas características aqui de itens voltados à Performance Advisor e ele requer alguns produtos de geração de código. Tá? Então, para você obter um Simulink Real-Time, é necessário obter também a parte de geração de código no MATLAB e no Simulink. Então, vamos lá. Eu escolhi essa demonstração, né, que é do nosso colega engenheiro da Matrix, Javier, né, Gazaki. Isso está disponível no nosso canal lá do File Exchange, posso compartilhar com vocês, que nada mais é que todos os modelos para predizer state of charge, state of health, aplicar métodos de filtro Kalman, tá? Você consegue controlar, verificar curvas de temperatura. No final tem um aplicativo para encontrar parâmetros da bateria através do datasheet, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês esse link, tá? Mas assim, Fernanda, eu quero utilizar e realizar esses modelos, né? O que eu preciso ter? Você precisa ter pelo menos esses produtos, tá certo? Então, se você tiver só o MATLAB, infelizmente você não conseguirá realizar o download e executar esses modelos, tá? Então, você precisa ter um MATLAB, Simulink, Control, Curve Fitting, Optimization, Parallel e Simscape. Você viu que o Simscape tem até bastante o elétrico e o Fluids. O Simulink Design Optimization e o Stateflow, tá certo? No final da apresentação, eu vou passar, quando chegar nas perguntas, eu encaminho o link para todos vocês, certo? Aqui, por conta de tempo mesmo, a gente não vai conseguir falar com detalhes, tá? Então, eu escolhi 2 desses 6 itens para a gente abrir o MATLAB e ver com mais calma. Vamos para frente aqui. Então, eu vou realizar o download, tá? Neste link. Vai aparecer para vocês este textinho, tá? Com detalhes dos modelos. Em seguida, vai aparecer a parte do project do MATLAB, tá? O project é recente, eu acredito que tenha menos de um ano, o MATLAB Project. Então, eu não sei se quando vocês realizarem o download, é necessário de além de ter os produtos, a licença estar atualizada, tá? Se você tiver uma licença muito antiga, é capaz de que não apareça todos os modelos.
informações técnicas da bateria. Então, neste modelo, precisamente, do Javier, foram utilizados parâmetros da marca Sanyo de baterias de lítio. Tá? Então, o que está sendo considerado? Eu não vou detalhar os parâmetros no nosso script, vou direto para os modelos e tudo mais, mas foi levado assim em consideração todos os aspectos técnicos de dimensão, de temperatura, de carga, descarga, de tensão, de corrente, com certeza são os principais, tá bom? De peso, de densidade mesmo de massa, tá, da bateria. E o que é mais legal, né, dessa característica do datasheet, são as curvas de carga, descarga, considerando a carga, né, em corrente. Então, como que o meu circuito se comporta com uma carga de 1,5 ampere e uma carga de 20 amperes, né? Falando aqui rapidinho, nessa relação de tensão e capacidade em miliampere-hora, vocês podem observar que quando eu tenho uma corrente baixinha, né, para uma bateria de 3,7, normalmente sempre vem mais, né, a tensão 3,7 volts, mas aqui dá um pouquinho a mais, né? Então, quando eu aplico uma corrente aqui, uma carga de 1,5 ampere, você vê que é rapidinho, né? A parte de descarga da bateria, no momento que eu ligo, né? Ela é super rápida, ela é bem curtinha, né? Até chegar aqui na minha capacidade em miliampere-hora, né? Que dá um pouquinho mais de 1.500, cadê? Aqui tá a capacidade de 1.500 miliampere-hora, aqui tá um pouquinho a mais. É normal também dar um pouquinho a mais, né? Aí você vai vendo que quando eu vou aumentando a minha carga, esse gap aqui de descarregamento da bateria é muito rápido, né? É muito maior, perdão. Então você vê comparando 1,5 ampere para 20 amperes, ela é bem considerável, né? Tá certo? E obviamente a capacidade é menor, porque eu coloquei mais carga, tá? E outro dado interessante também nesse datasheet são as curvas, perdão, levando em consideração a temperatura, né? Então, como a gente mencionou, as baterias, elas possuem um comportamento não linear. Então, quando você considera a temperatura, isso é importante levar em conta na hora de eu estimar o meu state of charge, o meu state of health, tá certo? Então, aqui nós temos um datasheet considerando temperaturas de 60 graus e menos 10 graus, né? Então, ele demora mais. Ele possui um valor maior de descarrego, né, de tensão, com menos 10 graus em relação a um de 60 graus, tá? Então, só para mencionar, tá certo? Que nós estamos levando em consideração os parâmetros da datasheet desta marca de bateria. Então, neste exemplo, nós vamos mostrar aqui como que eu abro este meu modelinho de balanceamento passivo. Eu realizei um vídeo, tá? Para ficar mais fácil para compartilhar com vocês e tornar um pouquinho mais rápido, sem surpresas. Eu vou executar. Então, vocês observam que eu estou utilizando a versão 20A, tá? Que é a mais recente. Adiciono o path, o MATLAB, para quem utiliza o MATLAB já há algum tempo, o MATLAB ele é chatinho para isso, nós temos que adicionar o path, senão ele não reconhece os modelos. Tudo isso que eu estou mostrando são... Deixa eu diminuir aqui o volume que eu gravei. São todos os arquivos que vocês receberão incluídos naquele modelo lá de bateria, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Então, vocês observam que eu abro o circuito, e possui, né, todas as características aqui do meu circuito equivalente. Vou abrir o modelo das baterias. Já parou aqui meu vídeo, pensei que tinha parado. Então, eu vou abrir todos os parâmetros. Você observa que eu possuo informações de três células, né, no meu circuito, 3 packs, né, um pack
com 3 células em RC, considerando a temperatura de 5 graus, 20 e 40 graus. Então, eu tive a opção aqui de abrir em Live Editor, só para vocês verem, mas ele está em script comum, tá? Mas fiz questão de abrir em Live Editor para vocês verem também o título certinho, o texto e os códigos. Então, ele puxa tudo, dados de volume, tamanho da bateria, capacidade, propriedades voltadas à temperatura, tá? Parou o vídeo aqui. E agora eu executei the run, né? E baixei todas as minhas informações necessárias para o meu modelo lá no Simulink reconhecer, tá? Lembrando mais uma vez que este modelo, tá baixando o Simulink, que este modelo estará aberto para vocês realizarem o download, tá? Observem todos esses parâmetros aí no meu workspace. Eu vou puxar lá para o meu modelo do Simulink, tá? Então, eu vou abrir o meu arquivo em Simulink. Deixa aqui um pouquinho mais para frente que ele demorou para abrir o meu modelo. Foi. Abriu. Então, ao abrir esse Passive Balance no Simulink, você vai ver a minha lógica de carga e descarga, tá? Aqui eu uso Stateflow, eu uso Simscape, eu uso Simulink, Simulink Control Design, o Simulink Fluids, tá? Eu possuo meu controlador de corrente, eu possuo o meu sensor de tensão, o meu scope para visualizar, né, no final da simulação, os meus conversores de sinais no ambiente de modelagem física e no meu ambiente Simulink, tá? Essa lógica de carga e descarga, eu pego as variáveis lá do meu script, tá? Então, eu uso o bloco goTo, tá? From aqui do meu script, consigo correlacionar, né? Nesse caso é o tag mesmo. E o meu outro from também vem de outra variável do meu script. Vou abrir o chart, que é um ambiente voltado à parte do Stateflow, tá? Então, vocês podem olhar a parte de Mode 1 e Mode 2, tá? Então, dependendo da relação de segundos, temperatura, eu consigo jogar a minha lógica, ou é modo 1 ou modo 2, tá? Essa minha tensão do circuito do Heist, tá? Eu possuo a porta com a relação do próprio mode aqui. Deixa eu dar uma pausa. Deixa eu voltar aqui. Então, depois dessa minha lógica de carga e descarga, esse meu goTo, né, nesse meu bloco goTo, ele vem para cá. Então, dependendo dos parâmetros que vierem para cá, eu relaciono aqui nessa multiport suite se é 1 ou 2, tá? Justamente esse bloco. Eu tenho meu controlador de corrente, tá? Vocês observam que eu tenho os meus conversores de sinais, que é importante ressaltar. Ou seja, eu estou trabalhando com vários domínios neste modelo, tá? Não tem só domínio elétrico, não tem só domínio de sistemas dinâmicos, né, para trabalhar com Simulink. Neste bloco, nós possuímos toda a caracterização, tá vendo? Cada negocinho desse aqui, conjunto, é uma célula, tá? Então, aqui nesse caso tem 3, tá? Esse aqui é literalmente a bateria, a parte elétrica da bateria, considerando os efeitos térmicos aqui em laranjinha. Então, você imagina um pack de 30, 50 células, né? Ou até mais. Então, realmente torna mais fácil essa visualização e estimativas.
Neste bloco eu possuo o solver, né, que é importante para realizar justamente essas informações que o computador entende, né, qualquer um método matemático, a gente utiliza Euler aí, mas tem o método trapezoidal, tem outros métodos também para você utilizar. E o meu scope, tá? Então, nós temos algumas visualizações de resultados. Nós temos resultados de tensão corrente, nós temos resultado de temperatura das células, nós temos resultado do state of charge, né? Ele está executando meu modelo. Deixa um pouquinho aqui mais para frente. Essa é a vantagem do vídeo, né? A gente consegue avançar e não perder tempo. Então, aqui, vocês conseguem observar toda a relação entre a temperatura, né? Tensão em corrente ali do lado, o state of charge, que é super importante. Aí você consegue observar todo o ciclo de carga, descarga com balanceamento passivo, incluindo os efeitos térmicos, né? Que são aqueles bloquinhos laranjas, tá? Vocês observam que quando vocês constroem um modelo, vem com cores padronizadas, tá? Então, vocês conseguem também visualizar de uma certa forma mais rápida, né? Tudo que tem azulzinho, você sabe que são componentes elétricos. Tudo que tiver laranjinha são componentes voltados à parte de temperatura, né? A parte termal do meu sistema, tá certo? Então, só fazendo uma correlação de que é possível sim realizar testes desde a parte de análise de dados mesmo, ou seja, desde o meu ambiente MATLAB, com técnicas de otimização, técnicas até mesmo de machine learning, deep learning, se você quiser refinar os seus modelos, e você pode jogar para o ambiente de teste e simulação no ambiente de blocos do Simulink Syncscape, certo? Este é o primeiro modelinho. Eu vou avançar para desculpa, saiu o áudio aqui, para o aplicativo. Fernanda, que aplicativo é esse? Tá? Então, esse aplicativo, ele identifica parâmetros da bateria a partir das informações do datasheet. Tá? Vocês vão ver que é bem legal, que é literalmente um aplicativo, uma interface gráfica onde o usuário interage. Tá? Também está incluso dentro dos modelos que vocês poderão realizar o download. Então, aqui dentro dos modelos, né, eu vou clicar em Battery App, tá? Esse PDF é aquele PDF que eu mostrei para vocês, tá? Com aquelas características de curvas. Vou abrir meu script. Tá vendo que ele te dá a opção de você abrir no Live Script ou no script comum, para quem também está acostumado, tá? Uma característica também interessante, não sei se todos vocês já conhecem, neste ambiente Live Script, é que você pode construir um relatório, tá? Então, durante o desenvolvimento, seja do que for, né? Nesse caso das baterias, levantamento de curvas, características do datasheet, você consegue utilizar um relatório. Você consegue gerar um relatório. Tá? Desculpa, vazou o áudio aqui. Eu acho que liberou o microfone do Thales. E eu gerei aqui um PDF só para vocês verem a carinha dele, como é que funciona. Ou seja, se você quiser mostrar o código, você mostra. Você quer mostrar os dados, você quer mostrar os dados, ou seja, os resultados, que são plots de gráficos, né? São tabelas, enfim, você consegue esconder, mostrar, tá? Ele vai gerar o código normal como um script comum, tá?
Tá vendo? Esse já está com resultado, tá? Com as características de curvas ó, em relação à carga das minhas baterias, meus gráficos de tensão versus state of charge versus corrente, tá certo? E o mais legal que você pode esconder, aqui eu mencionei, e gerar um PDF. Você pode exportar para um PDF, para um Word, né, Doc, em HTML, ou seja, se a pessoa também tem MATLAB, lá você manda o link, a pessoa olha o seu script, legal, compartilha. Isso é interessante também falar, porque também traz facilidade, né, rapidez no desenvolvimento. Aí aqui eu gerei um PDF, só para mostrar também para vocês. Aqui, abriu. Então, ele aparece dessa forma no relatório, em PDF, tá? Então, tudo que está lá, desde título, descrição, né, mesmo em forma de texto, até mesmo meus códigos, tá? E, obviamente, os meus resultados. Então, vamos voltar para o aplicativo. Executei os dados do meu datasheet, tá? Considerando o circuito equivalente e todos os dados de simulação. Eu vou gerar um aplicativo, tá? Para quem não conhece, esse é o App Designer, ele está sendo substituído aí o famoso GUI Guide, tá? Então, ele está melhor no sentido de eu consigo visualizar mais o que eu estou desenvolvendo, tá? Então, eu tenho mais bibliotecas de botões, de visualizações, né? No Canvas aí, você pode observar na minha Canvas. Então, eu consigo arrastar, né? Se eu quero um gráfico, eu puxo um gráfico. Não está 100% código. Mas, se você já está acostumado com código, você também consegue visualizar ali no Code View, tá? Que ele puxa também com mais detalhes para você montar aí o seu aplicativo, tá? Então, você tem duas formas de visualização. A gente vai executar. Esse é o aplicativo. Essa é literalmente a interface gráfica que o usuário vai ver. Por que eu falo interface gráfica? Porque uma vez que você gera um compilado disso, ele não precisará de uma licença MATLAB. É só o usuário jogar os valores aí de temperatura, de corrente, dar um enter nos dados, né? E calcular os parâmetros. Você já vê que ele já apresenta um resultado aí, nesse caso, a resistência interna, né, as constantes de descarga de corrente, tá? Então, você vê que ele vem com os sliders, que também essas características, tá? São novas. Ajusto a corrente, ajusto minha temperatura, você já vê simultaneamente os resultados, tá? Mais uma vez, baseado no datasheet da Sanyo, tá certo? Então, qual que é o objetivo desse aplicativo? Justamente encontrar parâmetros da bateria a partir dos dados simulados em datasheet, ou seja, eu consigo comprovar aquilo que está no datasheet, né, e consigo ainda correlacionar com as minhas aplicações, tá certo? Fernanda, quais são as principais ferramentas para utilizar com a construção, né, do meu BMS? Então, o que a gente indica? MATLAB, né, que é base para qualquer toolbox, né, ambientes para criar scripts, chamadas de funções, aplicativos, visualização de resultado, ou Simulink, que é um ambiente de desenvolvimento com biblioteca de blocos, tá, para criação de sistemas dinâmicos e visualização de resultados, ou seja, eu tenho duas formas de visualizar resultados aqui, tá, no ambiente MATLAB e no ambiente Simulink. O ambiente Simscape, né, que são componentes. Você possui uma biblioteca de blocos, né? Ele é baseado dentro do Simulink, utilizando componentes físicos reais, né? Que seriam esses físicos reais? Seria o meu resistor, o meu capacitor, minha bomba elétrica, né? O meu componente elétrico mecânico, tá? É o Simscape elétrico, né? Que é a biblioteca da família Simscape, mas voltado somente para blocos de elétrica, eletrônica e sistemas de potência. Simscape Fluids, né, para atuar com simulação de sistemas de forças hidráulicas,
tá? Controle, a parte térmica, ou seja, toda a parte de relação de cálculos voltado à temperatura dos meus packs de baterias, foi utilizado os blocos do Escape Fluids, certo? O State Flow, para justamente utilizar aquela lógica de carga e descarga, tá certo? Ele é um aplicativo do ambiente MATLAB Simulink. Isso é novo, porque antigamente estava como requisito somente o Simulink, né? Então agora você também consegue utilizar o Stateflow, o aplicativo do Stateflow, no MATLAB também, tá certo? Então você consegue projetar, simular, supervisionar comportamento de sistemas lógicos, tá? Baseado em máquinas de estados. Optimization Toolbox, né, que é para justamente você realizar configurações e resolver problemas de otimização. O Control Systems, além de você utilizar todos os parâmetros de controle, você também consegue utilizar os aplicativos, né? Na aba apps do MATLAB, você vê a parte de Control Systems, toda a parte de controle mesmo. Então, você também tem a possibilidade de usufruir, né, de explorar os parâmetros e configurações dos aplicativos que são bem legais. P, PID e tudo mais. Aplicar todos os métodos aí de controle. E a parte de geração de código, né? Com MATLAB Coder, Simulink Coder, Embedded Coder, para justamente gerar, verificar código incorporado e gerar integração com outros sistemas de hardware e software. Tá certo? O nosso tempo está acabando. Aqui um caso de sucesso, que é o veículo elétrico de Dongfeng, que é uma montadora chinesa que desenvolve sistema de gerenciamento de baterias para veículos elétricos híbridos, está utilizando o projeto baseado em modelo, ou model-based design, para quem está acostumado a ouvir. Então, qual foi o desafio dessa montadora? Desenvolver um sistema de controle de gerenciamento de bateria para um barramento elétrico híbrido. Tá? Qual foi a solução? Utilizar ferramentas Metrics com model-based design para modelar, verificar e gerar código do projeto do controlador. Qual foi o resultado? Aqui a gente faz uma síntese, tá? Mas para quem quiser, eu posso encaminhar o link com mais detalhes. Qual que foi o resultado? Né? O projeto concluído antes do previsto. Isso é ótimo, né? Para qualquer coordenador, gerente de projeto. Reutilização dos modelos ativados, e 100% do código do aplicativo gerado. Ou seja, tudo que eu desenvolvi foi aplicável e foi integrado com outros sistemas. Quais produtos foram utilizados para a solução aqui deste problema da Dongfeng? MATLAB, Simulink, os coders, né? MATLAB Coder, Simulink Coder, Embedded Coder, o Stateflow e o Fixed Point Design, tá? E aqui a gente tem a gente sempre pega detalhes, tá? A Metrics possui uma página só de user case, tá? User story, né? Com descrição mesmo de pessoas que participaram do projeto e como foi utilizar com o MATLAB Simulink e suas toolbox, certo? E outra coisa também legal, interessante para todos vocês, é o que está disponível atualmente, MATLAB On-Ramp, todos gratuitos, tá? Machine Learning On-Ramp, Deep Learning On-Ramp e Simulink e Stateflow On-Ramp. O que difere deles são todos gratuitos, tá? Treinamentos gratuitos. Você consegue fazer esses três, MATLAB, Machine Learning e Deep Learning, no ambiente via web, né? Com o que a gente chama de self-paced. E o Simulink e o Stateflow On-Ramp você habilita no próprio MATLAB. Você vai observar que quando você abrir o Simulink, ele vai aparecer no project de vocês. Simulink, bem no pezinho assim do lado esquerdo, embaixo. Simulink On-Ramp. Você clica e parece que você está na web, igual esses, tá? Então, vai aparecer, você está fazendo certo, vai passar para a próxima fase. Você errou, você quer dica? Então, é bem legal realizar esses treinamentos para quem está mergulhando nesse universo MATLAB Simulink.
eu recomendo. Tudo bem? Deixa eu disponível aqui nossos canais e redes sociais. Agora eu vou liberar para perguntas. Lembrando mais uma vez, pessoal, que eu estou utilizando a versão mais recente do MATLAB R 2020A. Logo mais teremos a nova versão R 2020B. Nós temos aqui uma pergunta do Alfredo sobre Rio e Digital Twin, né? Sobre qual a relação delas, né? O Leandro aqui respondeu, mas é interessante falar, né? São coisas distintas, realmente, o Rio e Digital Twin. Porém, você consegue aplicar o Rio a um modelo da sua planta, tá? Então, o Harden the Loop é sim um método empregado, né, para verificar e validar o algoritmo de controle em tempo real. E Digital Twin nada mais é que um modelo virtual da sua planta, seja qual for, pode ser a planta de um sistema, de um subsistema ou de uma máquina específica, né? Você pode sim utilizar o Rio com Digital Twin. Eu acho que não são coisas assim. É, é, que é uma contra a outra, né? Rio e Digital Twin, mas sim que podem trabalhar juntas, tá? Chegou outra pergunta aqui. Podemos dizer que o Rio cria um algoritmo? Não, o Rio não cria um algoritmo, tá? Quem cria o algoritmo, existem algoritmos prontos, né, que nós utilizamos e nos baseamos, como machine learning, deep learning e tudo mais, mas quem cria mesmo toda a lógica do controle é o desenvolvedor, tá? No caso é você, desenvolvedor. O Rio, ele é só um método para você colher informações da sua máquina local, né? Com o controlador na, que está a sua planta, tá? O controlador destinado à sua planta, tá certo? E Digital Twin, a gente vê muito, né, falando nisso, marketing, engenharias voltadas à inovação e tudo mais. Pode ser usado o Rio, né, o Hardening the Loop, dentro do Digital Twin, tá? Ele pode utilizar diversos algoritmos. Quando eu falo Rio, o Rio não é um algoritmo, tá? Rio é um método. Então, o Digital Twin pode obter vários tipos de métodos, dentre eles o Hardening the Loop, para validar o seu sistema e o seu controlador destinado. Tiago Uvo Carvalho, obrigada aí pelo elogio. Você é iniciante nesse tópico, né? Espero que as informações passadas aí possam te ajudar a dar um pontapé inicial, tanto para capacitação, mas para aplicação mesmo voltada a essa área de BMS. O Rafael Herrero menciona sobre um modelo de bateria chamado Kiban, Connect Battery Model. É realmente interessante, o Rafael. Eu realmente nunca ouvi falar. E vou dar uma pesquisada para ver no que a gente pode aplicar e correlacionar aí com
com métodos, né, computacionais voltado ao MATLAB Simulink. Foi interessante essa sua questão sobre esse tipo de modelo de bateria, KIBAN, Kinect Battery Model. Vou pesquisar e a gente entra em contato, te passo e-mail, a gente trocar figurinha também. Tudo bem? Agradeço mais uma vez a sua participação. O Thiago Faria pergunta se é possível compartilhar a apresentação. Nós sim vamos compartilhar, inclusive este webinar está sendo gravado e será disponibilizado, né, no nosso canal do YouTube, no canal da OpenCAD aqui. Se você procurar jogar OpenCAD lá no YouTube, lá estarão todos os nossos webinars. E sim, deixa eu compartilhar agora com vocês o link dos modelos para vocês realizarem um download. Sem problemas, Rafael. Voltou. Nós podemos encaminhar sim, tá, o Thiago? Só um minutinho. Está aqui. Eu vou baixar aqui para vocês verem. Acredito que vocês ainda estejam vendo a minha tela normalmente, né? Saí da apresentação e tô aqui no site da Metrix, tá? Ih, pulou pro português. Deixa eu pegar aqui o link e já passo para vocês. Está no File Exchange, tá? O Javier é um dos engenheiros da Metrix. Então, ele deixa tudo detalhadinho, ele coloca referências, ou seja, se você quer mais detalhes sobre a parte de otimização voltada à simulação de um carro elétrico. Aqui tem um link também, tá? Então, tem várias referências de artigos também, 3IE. Na SAI, tem vários modelos da SAI, de vídeos e o download de todos os modelos, tá? Infelizmente, a gente não consegue detalhar tudo por conta do tempo, mas aqui vocês precisarão ter, no mínimo, essas ferramentas para realizar o download e executá-las, tá certo? Bom, é isso. Acredito que não tenha mais perguntas. Gostaria de agradecer aí mais uma vez todos pela participação. Nós temos mais webinars, fiquem atentos. Obrigada mais uma vez e tenha um ótimo dia.